Olá, aqui é o Denilson Barbosa, eu sou coordenador e professor de inglês da linguagem diplomática. E, enfim, saiu agora o edital do CACD 2023, né, o tão esperado edital, e eu resolvi comentar um pouco o conteúdo programático, tanto aqui para a primeira fase quanto para a segunda fase, né? Eu espero que esse vídeo possa ajudar você a organizar os seus estudos, né, até a data da prova. Ok, vamos lá. Primeiramente aqui, sobre língua inglesa, nós temos o conteúdo aqui para a primeira fase. Observem isso aqui. Nós temos a questão de compreensão de textos escritos em língua inglesa. São dois aspectos, né? Compreensão de textos escritos e dois itens gramaticais relevantes para a compreensão dos conteúdos semânticos, tá? Bom, o que normalmente acontece aqui, né, tanto na rotina de estudo dos candidatos, quanto na prova, tá? A primeira questão é a seguinte: é muito comum, nós observamos entre candidatos, um estudo maior, com maior foco em itens gramaticais. Literalmente aquele processo de você pegar uma gramática, né, ou mais de uma, seguir aquele roteiro fazendo os exercícios de gramática, os exercícios escritos, tá? E pouca ênfase numa rotina de leitura de textos, tá? Então, o que acaba acontecendo, né, como resultado dessa prática de estudos, né, é que quando você enfrenta a prova, você vai se deparar com uma prova que exige muito mais leitura, interpretação e vocabulário do que gramática, tá? Isso sob a primeira fase, tá? Então, na verdade, seria adequado você rever a sua estratégia de estudos e aumentar aqui a sua leitura, o seu processo de leitura e ganho de vocabulário. As questões da primeira fase, elas são majoritariamente questões de interpretação de texto ou de vocabulário, né? Os itens, eles normalmente vão parafrasear alguma passagem do texto original e, ao parafrasear, né, esse item ele vai estar correto, né, ou errado, tá? Ou você vai ter aquelas questões que substituem termos ou que dependem de certos termos específicos para uma interpretação adequada, né? Então, esse é um erro estratégico na preparação. Foco na gramática, né, com a intenção de preparar para a primeira fase, tá? É fundamental que você aumente a quantidade de leitura e o ganho de vocabulário para a primeira fase. E, obviamente, resolver as provas anteriores, principalmente se você puder participar de algum tipo de treinamento que analise essas provas, né, para você entender como a prova é feita, o que ela exige de você, como as questões são montadas. Então, entender a prova é fundamental. Isso é válido para qualquer prova de inglês, exames internacionais, por exemplo. Você precisa saber como a prova é montada e quais são as estratégias, tá? Então, aqui, resumindo, né, para a primeira fase, o que é relevante? Menor ênfase de estudo gramatical para a primeira fase é aumentar o seu processo de leitura em inglês. E você aumenta o processo de leitura em textos, em gêneros textuais que são relevantes para o concurso. Normalmente nós temos textos acadêmicos nas áreas de história, economia, política internacional, cultura, arte, né? Então são temas, diplomacia principalmente, né, um dos temas mais frequentes, textos acadêmicos dentro desses tópicos, tá? Os textos literários também desempenham um papel muito importante na primeira fase CACD, na segunda também, né, as traduções normalmente envolvem textos literários, mas na primeira fase você tem sim uma certa frequência de textos literários. Inclusive o ano passado, né, o último CACD surpreendeu, né, os candidatos e professores também com o texto Shakespeare, tá? Eu considero que o Shakespeare é um pouco fora da rotina, né, do CACD, mas pelo menos os clássicos da literatura inglesa devem ser incluídos. Então é importante que você tenha um pouco de frequência de leitura nesses clássicos. E por fim, importantíssimo, as notícias internacionais em inglês, né? Então você precisa de notícias na área de economia, política, enfim, a política internacional, né? O cenário internacional, as atualidades,
você precisa desse tipo de leitura. E ao ter esse tipo de leitura, você ganha vocabulário que é relevante para a literatura, relevante para as notícias, para o meio acadêmico. Tá? E quanto à gramática, o ideal de estudar a gramática seria você estudá-la com foco para a segunda fase. Normalmente os itens coincidem, eles coincidem com os itens que você precisa estudar para ter uma boa redação, né, uma boa escrita na segunda fase de inglês. Tá? Aí para isso seria importante você ter uma rotina de produção de textos, né, em inglês para a segunda fase e com isso fazer um estudo com foco, né, nessa produção de texto da segunda fase. Tá? Então direcione o seu estudo de gramática como se ele fosse uma lapidação da sua escrita da segunda fase. E tire o foco da gramática para a primeira. Tá? Ao ter esse ponto de vista de preparação, né, com foco na segunda fase, na produção escrita, e para isso você precisa ter produção escrita, né, você resolve os dois problemas. Tá? Vamos colocar aqui que é uma metodologia ineficaz você estudar somente gramática para um idioma que você ainda não lê fluentemente ou não tem rotina de leitura. Tá? É realmente bastante eficaz. E quando você tem rotina de leitura e estuda gramática com foco na produção escrita, você potencializa a aprendizagem desses itens gramaticais. Tá? Então, como você pode ver aqui, para a segunda fase, nós temos aqui a redação em língua inglesa, né, expressão em nível avançado, domínio da gramática, né, qualidade e propriedade no emprego da linguagem, organização e desenvolvimento de ideias. Observem esses itens aqui. Expressão em nível avançado. Você não vai estudar isso objetivamente, por exemplo, num livro de gramática. Expressão em nível avançado você adquire a partir da sua rotina de leitura. Então daí a importância da rotina de leitura com foco na primeira fase. Tá? Domínio da gramática. Boa parte da gramática você adquire simplesmente lendo também. Agora, você faz sim um trabalho de aperfeiçoamento com diversos aspectos da gramática, estudando, né, nas gramáticas, fazendo os exercícios específicos. Mas é importante que isso seja feito, como eu disse anteriormente, com foco na lapidação da sua escrita. Tá? Aqui, qualidade e propriedade no emprego da linguagem. Esse emprego da linguagem é vocabulário adequado, vocabulário específico para cada área de conhecimento, para cada tópico. Você só adquire isso através da leitura. Então é fundamental ter a rotina de leitura, tanto para a primeira quanto para a segunda. Agora, quanto à organização e desenvolvimento de ideias. Isso aqui está relacionado ao formato do seu texto, como você distribui a informação. Esse processo você não tem como adivinhar ou simplesmente escrever um texto tal como você escreveria em inglês, né, com palavras, ou melhor, escrever um texto como você faria em português com palavras em inglês. Não funciona. Tá? Você vai perder pontuação com isso também. As redações em inglês elas têm um formato particular, tem um formato específico que você precisa conhecer isso. Pesquise o formato de um essay, formato de uma composition, né, como elas são organizadas, e você precisa distribuir a informação exatamente daquela maneira. Até no próprio guia do candidato, aquele mais antigo, né, que nós ainda temos disponível por aí, você tem lá uma proposta de organização da composition, que é bastante válida. Então, para quem ainda não viu isso, vale muito a pena dar uma olhada naquele formato. Tá? Então, você não pode simplesmente escrever uma redação tal como faria em português. Ok? Então, conhecer aqui o formato específico. Ok? Agora vamos lá. Tradução do inglês para o português. Esse aqui é outro aspecto importantíssimo, que também nos traz de volta a questão dos textos literários. Normalmente nós temos, temos certos textos acadêmicos, sim. Alguns CACDs anteriores trouxeram trechos de discurso, mas um gênero textual que é bastante desafiador aqui nas traduções são, os textos, né,
que são fragmentos de literatura, né, de textos literários, tanto para tradução quanto para a versão, né, do português para o inglês. Então esse aqui também reforça a importância da leitura de textos literários, né, você ter uma rotina ali de leitura de textos literários, porque vão ajudar, vão contribuir para a sua preparação da primeira fase como a segunda. Se você não tiver um mínimo de tradição, né, de familiaridade com textos literários, você vai passar dificuldade para interpretar os textos em inglês e passar para o português, e pegar os textos em português e passar para o inglês com o mínimo de características ali do que seria um texto literário em inglês. Tá? Então, é importante reforçar essa ideia. A prova de inglês, ela não avalia conteúdos objetivos que você vai lá, estuda num livro e aplica. Ela avalia sua trajetória, sua tradição, seu convívio com o idioma. Ok? Bom, aqui, deixa eu chamar a atenção para esses itens. Fidelidade ao texto-fonte. Olha, esse item fidelidade, ele está relacionado às técnicas de tradução. Fidelidade normalmente se refere às ideias. Se você foi fiel às ideias ou ao nível de formalidade ou informalidade do texto. Tá? Isso não significa que você tem que fazer uma tradução literal. Isso seria fidelidade à forma. Tá? Então o texto precisa de adaptações, sim, tá? E você precisa fazer essas adaptações que podem ser de caráter gramatical, ao passar de uma língua para outra, né? Ou até mesmo alteração de expressões, principalmente expressões idiomáticas, mas isso ainda não significa, não é o mesmo que perda de fidelidade. Você precisa fazer alterações gramaticais, alterações de expressões e manter a fidelidade à mensagem. A mensagem e o nível de formalidade ou informalidade precisam ser mantidos o máximo possível. Tá? Que é essa ideia que respeita a qualidade e ao registro do texto-fonte. Então, a questão aqui do registro é esse nível de formalidade. Maior formalidade. Quando eu digo informalidade, pode ser, por exemplo, o trecho de um diálogo, de um texto literário. Tá? E, obviamente, você vai ter aqui a correção gramatical, tá? E lexical. Tá? Então, você precisa ter, por fim, a gramática correta ali na sua versão. Você passou para o inglês, gramática correta, a ortografia correta, né? E emprego da linguagem correto. Tá? A mesma coisa, enfim, é o mesmo para a versão, né, e a tradução. Tá? Aqui, ó, versão do português para o inglês. Fidelidade ao texto-fonte, respeito à qualidade ao registro do texto-fonte, correção morfossintática e lexical. Então aqui, na prova de português, olha, o seu texto, por fim, tem que ter o português correto. Vocabulário, né, emprego correto. O vocabulário utilizado de forma que expresse as mesmas ideias do que o original lá em inglês. Tá? E na versão, da mesma forma, sua gramática em inglês, né, tem que estar correta, ortografia correta e etc. Tá? Então, essa passagem aqui das traduções, também é importante, se possível, você conhecer as teorias e técnicas de tradução. Tá? Por que isso? Quando você conhece as teorias e técnicas de tradução, você tem noção de qual tipo de alteração ou intervenção você faz no texto. E isso agiliza, né, e traz confiança no seu processo de elaboração da sua tradução ou versão. Tá? Então, fundamental esse aspecto também. Além de, como eu já havia comentado, da sua tradição de leitura dos textos literários, principalmente os literários em inglês. E por fim, o resumo. Olha, o resumo normalmente são textos acadêmicos. Você também pode seguir por essa linha de textos acadêmicos de história, política internacional, economia. Tá? Enfim, para isso é importante que você tenha tradição de leitura, como eu já comentei anteriormente. Aí, nesse aspecto coincide com o gênero textual dos textos acadêmicos que eu mencionei para a primeira fase.
tá? É importante você conhecer, agora uma dica fundamental para o resumo. É importante você conhecer estruturas do texto em inglês, que são as mesmas estruturas que você utiliza na redação. Por que isso? Porque ao fazer o resumo, você não pode exatamente ser subjetivo. Subjetivo eu digo, normalmente quando nós perguntamos para um candidato quais foram os critérios que você utilizou para fazer o resumo, ele aponta, olha, eu marquei o que eu julguei interessante, o que eu julguei importante e reelaborei o texto. Essa questão da marcação com o que você julga importante é subjetiva. É importante que você entenda as categorias de informação, né? Por exemplo, o que são os tópicos principais, quais são os supporting details de cada parágrafo, o que são os illustrations, excluir a categoria de illustrations, né? Que são os dados, exemplos e etc. Você exclui essa categoria como um todo de ponta a ponta. Você não pode achar, por exemplo, que um dado ou um exemplo tal era bacana, importante, interessante e resolveu incluir. Ele é illustration, você vai eliminar. Tá? Então você elimina as informações do original com base na categoria das informações, não naquilo que você acha importante. Tá? Então isso faz parte da sua capacidade de síntese, né, da escolha do conteúdo do texto original, né, e essa reelaboração tem uma série de aspectos que você tem que tomar cuidado. Você não pode inverter a ordem do conteúdo, né? Você não pode explicar conteúdo, você tem que colocar simplesmente o conteúdo que está lá. Tá? Você não pode copiar frases do original, ou seja, excluir as frases, por exemplo, que são relacionadas a dados, illustrations, como eu disse aqui, e fazer uma simples justaposição do conteúdo que está lá. Você vai perder, né, vai correr o risco de zerar a questão. Você tem que reelaborar e mostrar que você tem a capacidade de parafrasear. Então a produção da redação e do resumo estão bastante interligadas, né? Enfim, se você conhece a estrutura de um texto acadêmico, você vai elaborar a redação a partir do conteúdo que você tem, né, em mente, aí vai depender das informações que você tem, tá? Aí você vai criar a estrutura, criar o planejamento e elaborar a redação. E para o resumo, você vai enxergar, como se fosse um raio-x mesmo, a estrutura daquele texto. E com isso eliminar certas categorias de informação, né, para reelaborar o texto, reagrupar as informações em novos parágrafos. Ok? Muito bem, então eu gostaria de aproveitar o ensejo e convidar você para conhecer a nossa versão demonstrativa gratuita do Linguagem Diplomática. Tá? Lá, além de você conhecer o modelo das aulas que preparam você para a prova de inglês e português da primeira fase, você conhece também o modelo das aulas, né, de todos os idiomas, e português e todas as línguas estrangeiras, né, voltados para a segunda fase e para a terceira fase. E além disso, você tem a possibilidade de enviar para avaliação uma questão discursiva de cada idioma. Você pode enviar uma redação de português, uma redação de inglês e os resumos, né, de francês e espanhol para avaliar como está o seu, digamos, estado da arte de produção textual nesses idiomas, ok? Então é isso, clique no link aqui na descrição do vídeo e vejo você lá na nossa versão demonstrativa. Um abraço e até lá.